Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso Torah Talk. Hoje, discutindo e conversando a respeito da Parashá de Shofetim, Parashá do livro de Deuteronômio, Devarim, já se aproximando aí dos textos finais da leitura anual da Torá. E hoje comigo, como sempre, meu filho More Davi, que juntamente conosco estará comentando a Parashá de Shofetim. Shalom, meu filho, Shalom, Davi, seja bem-vindo. Shalom, Ravi, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Prazer estar com vocês aqui depois de um tempinho aí considerável sem programas. Isso. Mas hoje estudando a Parashá de Shofetim, que hoje, por especial, também coincide com, esse ano novamente, coincidiu com o início do mês de Elu. Isso. O mês de Elu começa no meio dessa Parashá. Uhum. Então uma Parashá também duplamente especial. Isso, exatamente. Por ocasião dessa transmissão, você está assistindo provavelmente aí antes do nosso Kabbalat Shabbat, portanto, e esse é o Shabbat posterior a Rosh Chodesh, né? Shabbat posterior a Rosh Chodesh, o primeiro Shabbat desses 4 Shabbatot que estaremos aí vivenciando a energia das Selihot. Exatamente. Né? As retificações, os tikkunim, as caparot e assim por diante, né? Nos preparando aí para a chegada de mais um ano, o ano de 5.787 no calendário judaico, com a festa de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Shemini Atzeret, etc. Vamos entrando propriamente na Parashá de Shofetim, Davi. Nós vamos estar hoje comentando aí a quinta aliá. Podemos ler alguma coisa dela primeiramente, falando um pouquinho aí sobre a visão a questão dos profetas. Sim. Lembrando que a Parashá começa falando lá dos juízes e policiais, né? Uma organização judicial dentro do povo de Israel. Mas aqui no capítulo 18, a partir do verso 14 ali, quinta aliá, a gente vai trazer alguma coisa de orientação sobre como Israel tratava e deveria tratar os prováveis ou supostos profetas que surgissem ao longo da sua história. É isso? Exatamente. Na verdade, a Parashá ela vai começar a citar sobre os profetas no verso 15, na verdade. Onde ela vai dizer assim, na verdade, no final do verso 14, o Eterno teu Deus não permitiu tal coisa que 15. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu te farei surgir o Eterno em todas as gerações, e a ele ouvireis. Tá, vamos voltar ao versículo 14, porque tem um contexto ali pra gente analisar. Versículo 14, pode ler, por gentileza. Tá. Porque essas nações que hás de herdar ouvem os prognosticadores dos algoureiros, mas quanto a ti, o Eterno teu Deus não te permitiu tal coisa. Aí, verso 15. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu, te farei surgir o Eterno em todas as gerações, e a eles ouvireis, conforme tudo o que pedistes ao Eterno teu Deus em Horeb, quando o povo estava reunido, dizendo: não voltarei a ouvir a voz do Eterno meu Deus, e a este fogo grande não verei mais, para que não morra. E disse, pode continuar. E disse-me o Eterno, falaram bem no que disseram, profeta farei surgir no meio de teus irmãos como tu és, e porei as minhas palavras em suas bocas, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Isso, e aí ele ainda orienta que esse profeta que poderia surgir, onde é que você terminou no versículo 19? No 19, né? E aí fala: qualquer homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Mas profeta que propositadamente falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe ordenei falar, o que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a coisa que o Eterno não falou? Quando falar o profeta em nome do Eterno e a coisa não se cumprir e não suceder,
Esta é a coisa que o Eterno não falou, propositadamente falou o Eterno, não o temais. Então a gente tem algumas coisas aqui. Sim. A primeira coisa é que Moshe está conversando com o povo de Israel, a segunda geração que saiu do Egito, dizendo que os seus pais, quando ouviram o Eterno falar no Sinai, falou: a gente não vai ouvir essa voz aí sozinhos, porque a gente vai morrer. Ou seja, a população percebeu que ouvir a voz de Deus diretamente era uma experiência que eles não estavam preparados para vivenciar, né? Uma experiência consciencial absurda, né? A gente consegue mais ou menos imaginar a natureza dessa experiência, uma experiência em nível vibracional, em nível audível, perceptível, visual e etc. Eles ficaram bastante assustados com isso, e é por isso que eles pediram: olha, Moshe, sobe, fala com Hashem e volta e fala conosco. Então isso já está dizendo que o grau espiritual e necessário para que uma pessoa possa obter de Deus uma palavra diretamente é muito alto, e Moshe é uma dessas pessoas, e o maior de todos os profetas que já tivemos até aqui. E aí ele vai falar que, semelhante a ele, Deus levantaria profeta. E aí, aqui em português, nós temos um acréscimo rabínico, onde é dito em cada geração. Isso é um acréscimo rabínico, isso não está no texto massorético aqui do lado, né? Nem em hebraico nem em aramaico, apenas um acréscimo rabínico para deixar claro de que todos os profetas que viriam posteriormente a Moshe também teriam a mesma missão de falar em nome do Eterno. Mas você também pode entender que esse profeta se refere a algum profeta específico que surgiria depois de Moshe, e alguns vão atribuir isso ao próprio profeta Yehoshua, o primeiro profeta dos livros proféticos posteriores à Torá. No livro de Yehoshua, ele é considerado um profeta, e um profeta semelhante a Moshe, porque teve uma experiência semelhante a ele. Não é igual, é semelhante, é parecido, no sentido de que tem o mesmo tipo de missão. Alguns rabinos modernos, vamos dizer modernos aí, medievais e etc., do início e do fim da Idade Média, vão associar essa figura à figura messiânica, um profeta semelhante a Moshe. Aryeh Kaplan, no seu livro, também comenta sobre isso, de que esse profeta poderia se referir à própria figura messiânica, um profeta dos últimos dias, um profeta da linhagem de Davi, né, que se assentaria sobre o trono de Israel. E então isso dá base para a interpretação rabínica de que Mashiach também seria algum tipo de profeta, apesar de que a função principal dele não seria essa, mas uma função mais majestática e de rei. Mas alguns rabinos vão atribuir isso a Mashiach de qualquer maneira. O fato é que esse profeta que surgisse posteriormente a Moshe, e aí o próprio livro de Deuteronômio vai dizer, lá nos versículos finais da Torá, sim, ele vai dizer o seguinte: nunca se levantou em Israel profeta como Moshe, que viu a face de Deus. Então nenhum profeta posterior até a época em que esse texto foi escrito, podendo ter sido redigido pelo próprio Yehoshua ou pelos escribas posteriores como Esdras, entre outros, nunca surgiu um profeta como Moshe, nem igual a ele. Portanto, a palavra semelhante aqui não deve ser interpretada como igual, mas sim com a mesma proposta, com o mesmo propósito, do mesmo tipo, mesmo que isso não seja exatamente igual, né? E aí ele vai deixar claro que surgirão profetas posteriores a Moshe, ou surgirá profeta. E aí você não tem nem o artigo definido, nem o indefinido. Em hebraico não temos o artigo indefinido, então você pode: surgirá um profeta ou surgirá profeta, né? Surgirá gente, né? Surgirá alguém, né? Então, esse profeta você pode entender em um nível semântico, tanto no plural quanto no singular. Surgirá profeta. E aí ele vai dizer qual profeta você vai ouvir e qual profeta você não vai ouvir. E aí ele vai colocar duas questões aqui. A primeira delas
ele vai dizer que não importa se esse profeta aparecer e fizer sinais, etc., dá a entender isso, esse profeta não poderia induzir as pessoas a um Deus que elas não conheceram. E qual foi o Deus que elas conheceram? O Deus do Sinai. Apenas e tão somente ele. E aí também a veracidade da profecia. O que ele falou tem que se cumprir. Se ele falou e não se cumpriu, ele não falou em nome de Deus. Ele falou em nome de si mesmo. Podendo acertar, podendo errar. E aí ele não é um profeta. Ele é um prognosticador, ou seja, alguém que prevê o futuro, talvez baseado em algum tipo de oráculo, talvez baseado em algum tipo de adivinhação, talvez baseado em algum tipo de dedução pessoal, ou através de alguma interpretação profética, mas ele não é um profeta. Profeta, no sentido do que a Paraxá de Shofetim vai trazer, é alguém que fala em nome de Deus e que Deus coloca palavras em sua boca. É o exemplo do profeta Jeremias lá. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. É o exemplo do profeta Isaías também, o profeta Ishaiah e outros profetas, né? Então, duas questões. Primeiro, o profeta tem que falar e as coisas têm que se cumprir como ele disse. Segundo, esse profeta, ainda que profetize coisas verdadeiras que acontecem, ele pode profetizar juntamente com isso algum tipo de avodazará, e se isso acontecer, o povo de Israel não deveria acreditar, e em outro texto vai dizer, inclusive, que esse profeta deveria ser executado. Né? Sim. E ele vai dizer também algo interessante, ele diz, como Moshe, a gente pode, semelhante a Moshe. A gente pode interpretar no livro do Remes algo simbólico interessante, com a seguinte ideia: e se todos os profetas que viram depois dele não fossem uma forma de resumo da profecia de Moshe Rabbeinu? O resumo não, contrário, seria uma derivação. Uma derivação, isso. Uma derivação da profecia de Moshe, como se eles fossem o Moshe naqueles dias. Eles fossem, não o Moshe, porque ninguém foi como Moshe que viu a face de Deus, porém ele fosse uma espécie de Moshe naquele tempo. Dentro do seu tamanho ali. Dentro de cada um do seu tamanho, né? E o que é interessante, porque também isso me lembra de outro verso, que se a gente puxar para esse contexto, dá para encaixar, que é quando o espírito de Moshe foi dividido entre as nações, e aí começa a profetizar lá fora do arraial. Aí dois profetizando lá. Profetizando lá, aí eles falam para Moshe: olha, Moshe, estão profetizando lá fora. Aí o Moshe responde: olha, quem dera se todo o povo pudesse ter tal dom. Né? Então isso também dá mais crédito para essa analogia, entendendo como se os profetas fossem os Moshes daqueles tempos, né? Como se eles fossem essa divisão dessa sua alma que foi passada espiritualmente para eles, digamos assim. Entendi. Bom, é verdade. Então assim, a gente vê que na própria geração de Moshe outras pessoas profetizaram. Você tem ali o que você citou, os 70 anciãos, né? Além dos 70, você tem duas pessoas que profetizaram no arraial. E ele vai dizer que todos pudessem ter, e aí ele vai usar a palavra lá, Urua Adonai, Urua Elohim, Urua Kodesh, o espírito sagrado, o espírito da profecia. Maimônides vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a ideia do Urua HaKodesh, a ideia do espírito sagrado, do espírito de Deus. E alguém que profetizasse deveria profetizar baseado naquilo que, na verdade, não era ele quem estava dizendo. Ele seria um mero instrumento disso, e ele profetizaria na operação desse Ruach Hashem, desse Ruach Adonai, desse Ruach HaKodesh. Inclusive isso responde a algumas perguntas sobre um texto muito falado, que é o texto de Isaías, que fala Ruach Adonai Alai Yamashar Adonai Oti. O Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu, né? E ali ele vai falar para que ele foi ungido. Ungido para falar aos pobres, para consolar os enlutados de Israel, de Sião e etc. E a profecia de Ishaiah ali
é interpretada pela maioria das autoridades rabínicas, que é quem detém o direito e a vigência da interpretação dos textos hebraicos, de que ali tratava-se, por exemplo, do próprio profeta Yeshayahu, né? Que o Eterno o ungiu no sentido simbólico, porque não existe unção espiritual, porque a palavra unção ela vem de óleo, né? De machar, de ungir, mas ele usou o verbo machar ali com um sentido figurado, né? Como se o Ruach HaKodesh é apresentado ali como uma substância, tá? Uma substância que é colocada sobre o profeta, né? E através dessa substância, que é a substância divina do Espírito de Deus, do sopro divino, o profeta então falava. E é o que aconteceu com Yeshayahu. Isaías, ele recebe o Espírito Divino para uma missão específica, que no caso dele era trazer o consolo a Israel, já que o profeta Isaías, naquele momento, profetizou. Alguns dizem que profetizou no exílio, outros profetizou antes do exílio, outros dizem que, na verdade, o livro de Isaías não é de um profeta só, mas de uma coletânea de uma escola, né, profética, e que o último Isaías que profetizou esse texto, ele vai dizer que o papel dele era consolar. Então, é uma missão específica. Uma missão específica. Então, todos os profetas receberam missões específicas. O profeta Isaías recebeu essa missão. O profeta Jeremias, uma profecia de exortação contra a idolatria e contra as coisas que estavam acontecendo ali. Foi o profeta que profetizou o exílio, profetizou a reis e a sacerdotes. Então, cada profeta teria uma missão específica. Então, a ideia de que o profeta ele é uma espécie de médium, tá? Não é verdade. É verdade que ele é alguém que media, então a palavra médium pode ser entendida dessa maneira, ele media a transmissão de uma mensagem. Sim. Que é do próprio Deus. Ele não é um adivinho, ele não é alguém que prevê baseado em algum tipo de dom, mas ele é alguém que se mostra capaz de ser utilizado nessa missão. É claro que uma pessoa que vai ser um profeta, ele já tem uma tendência natural para canalizar essa missão. Sim. Então, é claro que a Sefirá de Da'at já está presente nele de uma maneira diferenciada, mas de qualquer maneira, ela sozinha pode trazer adivinhação, pode trazer prognóstico, pode trazer até coisas que poderão se cumprir. Uma percepção que a pessoa tem, um dom que a pessoa nasce ou que a pessoa desenvolve. Mas o profeta só é considerado profeta quando ele de fato recebe esse espírito, esse Ruach HaKodesh, ou esse Ruach Elohim, Ruach Hashem, específico para uma missão assim. Sim. E aí é interessante a gente ver, quando você cita Maimônides, a gente tem o Guia dos Perplexos, que vai falar sobre as diferentes formas que Deus falava com os profetas, né? Ele vai falar dos sonhos, ele vai falar dos sinais, ele vai falar de outras experiências. E o Maimônides também vai trazer do Ilhot Avodat HaKohavim algumas Mishnayot do capítulo 5 sobre o profeta, sobre o profeta que não deveria ser ouvido ou o profeta que deveria ser ouvido. Ele vai falar, por exemplo, o Maimônides vai citar que existia duas pessoas, existe o Musat e existe o Masit. O Musat que seria aquela pessoa que faz a profecia, e o Masit é aquela que o ouve. E que caso o profeta profetizasse em nome de esse Musat, esse suposto profeta, profetizasse em nome de um Deus falso, ele deveria ser morto. E todo aquele que ouvisse tal profecia, ou seja, desse ouvidos e entendesse, ele trouxesse para si tal profecia, também deveria ser morto. E ele vai citar outros exemplos, por exemplo, quando ele professa e em si não se cumpre. Ou quando ele professa dizendo, eu afirmo por mim mesmo. Ele vai dizer essas coisas, e é uma ideia interessante, porque por várias vezes na Bíblia a gente vê o profeta falando assim, pois eis que vos digo. Não, e assim diz o Eterno.
Sim. Aham. Só que a gente consegue ver algumas, às vezes na fala parecendo que é o profeta que tá falando, mas não é um profeta. É Deus através do profeta. Exatamente. Entendeu? A profecia, ela é uma canalização de uma palavra advinda do próprio divino. Isso que você citou está na paraxá da semana passada. Uhum. São duas paraxiotes, Re e Shofetim, Sim. que abordam o mesmo tema, e lá no versículo 2º do capítulo 13 do livro de Devarim, Deuteronômio, fala o seguinte: se um profeta se levantar no meio de ti, aqui ele coloca um condicional, que, né? Uhum. Que Iacum, se levantar, né? Bekir Berra, né? No meio de ti, né? Navi ou Rolem, um profeta ou um sonhador, aquele que sonha, e te der um sinal do céu, um milagre na terra, realizar o sinal, o milagre que te falou e te disser: vamos após outros deuses que não o conheceste e sirvamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis, sua voz ouvireis, a ele servireis, suas qualidades adotareis, e aquele profeta e aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome, pregou falsidade em nome do Eterno, atribuindo a Deus algo que não era, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa dos escravos, para vos desviardes do caminho que ordenou o Eterno vosso Deus, e para andar nele, e eliminarás assim o mal no meio de ti. Sim. Então, na verdade, se você olhar bem para a Torá, seja qual fosse o profeta que surgiria, o papel de julgamento do profeta não é dele mesmo. Sim. Um profeta não pode simplesmente se dizer um profeta. É o povo. É o povo. É o povo quem tem que dizer se ele é profeta ou se ele não é profeta. Ou seja, um povo baseado na Torá é quem tem que dizer se ele é profeta ou não. Ou seja, o povo não é obrigado, ao ouvir esse profeta, ao ouvir qualquer profeta que surgisse, por mais sinais que ele pudesse ter feito, por mais coisas bonitas, por mais profecias que ele possa ter supostamente trazido, adivinhações, por mais sonhos que ele possa ter tido, o povo não teria a obrigação de ouvi-lo até que sua profecia se cumprisse, e mesmo se ela se cumprisse, se ele não falasse algo, né, contrário àquilo que a Torá apresenta. Sim. E isso coloca o profeta numa situação bem delicada, e é por isso que, depois de tanto tempo, 3.500 anos após as palavras ditas aqui por Moshe Rabbeinu, os rabinos e o judaísmo como religião, principalmente após a destruição do templo, se preocupa tanto em colocar tantas camadas, tantos poréns, diante de qualquer profeta que surja. E uma das coisas importantes a ser dita sobre o judaísmo atual, o judaísmo rabínico, o verdadeiro judaísmo, é que o judaísmo não reconhece que a profecia ainda exista. Não dessa maneira. Existem pessoas com um nível de da'at, de compreensão, de intuição muito alta. Existem pessoas que têm a capacidade de sonhar. Existem ainda os sonhos que são sonhos que nos servem de alerta. Existem as experiências que temos durante o sono, trazidas pela Kabbalah e etc. Mas a profecia, como o Deuteronômio está trazendo, ela não se encontra vigente nos dias de hoje. Sim. Porque a profecia dependia
primeiramente, da terra de Israel, e da existência do Beit HaMikdash e do templo, para que a Sherinat Hashem estivesse no mundo de alguma maneira. Então, a partir de que a Sherinat Hashem ela é tirada, Sim. do mundo daquela forma como ela existia, a profecia também acaba. Então, a profecia nos dias de hoje, da forma como Moshe fazia, da forma como os profetas bíblicos faziam, ela não existe mais. É importante a gente dizer isso, para que a gente não fique acreditando em profetas que surgem aí a todo momento, né? Sim, e aqui no comentário do Rabino aqui embaixo do Melamed, do capítulo 19, ele vai dizer ali três ideias sobre pecados que punições que poderiam ser aplicadas com relação à profecia. Ele vai dizer assim, ó, de acordo com o Talmud, o Sanhedrin 89a, o castigo divino recaía sobre o pecador em 3 casos. O pecador aqui é aquele que estava envolvido com profecia falsa, ou com não ouvir o profeta, né, etc. Aí ele vai dizer assim, ó, quando se negava a obedecer ao profeta, quando o profeta não age conforme a sua própria profecia, ou quando o profeta retém uma profecia divina e não transmite ao povo. Ou seja, se o profeta ficasse calado perante a profecia, ele também estaria pecando contra o Eterno e poderia morrer. Exatamente. E aí ele ainda continua aqui, ó. Mas este profeta morrerá. O exegeta Rashi, né, o Rashi, vai citar aqui o Rashi, enumera os 3 casos possíveis de pena de morte sob jurisdição da corte, claro, quando havia o Sanhedrin. O que o profeta o que profetiza que não foi ordenado por Deus. Número 1. 2. O que faz suas palavras, as palavras de outro profeta. Ouviu um outro profeta falar e aí falou que foi ele. E o que profetiza em nome de outro Deus. Essas 3 situações aqui poderia levar o profeta à morte e poderia ser levado à jurisdição da Corte Suprema, da Suprema Corte, que no caso era o Sanhedrin, os juízes que estão sendo ditos aqui na Parashá de Shofetim, e esse profeta poderia, inclusive, ser levado à morte. Inclusive, depois ele vai ainda citar, né, o Yedonita, né, que é aqui prognosticadores, né? O Yedonita é um tipo específico de feiticeiro da época que coloca o osso em um animalzinho chamado Yaduá dentro de sua boca e adivinha, tá? Então aqui ele está falando de alguns tipos de magia típicas daquela época em que está sendo trazido aqui. As magias típicas da Babilônia, no caso aqui, e de Canaã, dos cananeus, né? E aí ele vai falar que uns usavam sangue, outros usavam todo tipo de coisa, e o Maimônides vai depois descrever sobre isso daí. E as pessoas costumam confundir esse tipo de profecia, esse tipo de magia da época tribal, com as ferramentas cabalísticas hoje utilizadas por muitos rabinos, ou por estudiosos de Cabalá, ou pela Cabalá Maasite, operativa e etc. E o texto não está falando especificamente disso, porque mesmo dentro dessas correntes mais duvidosas do que a gente pode chamar de magia salomônica, etc, etc, não está dentro do que está ali. O que esses tipos de cabalistas utilizam, quando de fato conhecem as ferramentas e tudo, é os nomes divinos, os textos hebraicos, as energias sefiróticas. Então não é desse tipo de magia ou de prognóstico, nem de oráculo que está sendo falado aqui, até porque haviam oráculos na época, é o caso do próprio Evena Roshen, do peitoral de Aharon, e o Urim Tumim. Então não é disso que está falando, mas está falando de fórmulas, experiências típicas da época, e que foram proibidas a eles
para que eles não se deixassem levar por aquele tipo de fenômeno, aquele Sim. tipo de manifestação, né? E isso me lembra uma coisa interessante sobre o profeta Eliarro, Uhum, que ele uhum. vai falar sobre o profeta de Baal, né? Ele Aham. fala, se vocês querem seguir a Baal, siga Baal. Se querem seguir o eterno nosso Deus, sigam o eterno nosso Deus. Ele vai dizer ali, naquela parte, sobre aquela passagem que ele tenta fazer chover, né? Que ele Aham, fala, que não, cai fogo cai do céu. sobre o altar, né? Aí ele fala, gritem mais alto que eu acho que Deus não tá ouvindo. O Baal não tá ouvindo, Baal deve não estar tá- deve tá dormindo, dormindo. deve ter ido viajar. Aí ele fala, então agora eu vou falar pro meu Deus, jogar fogo aqui. Aham. Aí ele fala. Mandou colocar água primeiro. E aí tudo aquilo ali. E isso mostra sobre essa presença do Ruach HaKodesh em cima dele, digamos assim, dessa Aham, presença de vida dele aham. e desse espírito de vida que estava sobre ele, mostrando que até mesmo dos outros povos, né? O judeu não pode ouvir profecias, por exemplo, de outros povos. Aham, exato. E isso está muito ligado ao profeta Elias e ao que o Avodata Kohavi vai dizer de novo. Ele vai mencionar, por exemplo, quando algum profeta de outra cultura tenta entrar no arraial judaico e trazer profecias que para nós são estranhas, sobre um Deus que para nós é estranho, e que caso este fosse ouvido, não só deveria ser morto, como deveria ser aniquilado todos aqueles que dele ouviram, ou que por algum acaso tivesse um comentário, alguma prova falada Aham, de que algum milagre realmente aconteceu. aham. Entendeu? Exato. Então, por exemplo, se algum milagre acontecesse, deveria ser comprovado pelo Sanhedrin, por exemplo. Aham. Esse milagre, né? Aí eu quero até citar, quando você falou aí de eu não ouvir profeta das nações, ainda a gente está comentando bem o Melame de hoje, a gente quase não comenta ele, né? Mas o texto vai falar assim, aqui no comentário. O Midrash comenta que só poderá surgir um profeta, o Midrash, ele vai citar o Midrash, surgir um profeta entre o povo judeu na terra de Israel e não na diáspora. Aí ele vai falar aqui, no caso de Ezequiel, que viveu na Babilônia, Sim. sua iniciação e boa parte de sua vida ocorreram em Israel. A profecia surgiu em Israel, exclusivamente para a manutenção escrita da Torá, e não para inová-la, e nem para alterá-la. Os sábios ensinaram que todo profeta que proponha mudar a Torá, né, não deve ser ouvido e sim repelido. Então aqui, quando ele fala surgir no meio de ti, ele vai dizer é onde você está, e aí na terra de Israel. E aí é importante porque o texto vai dizer quando vocês entrarem na terra, as nações que lá existem, estavam no deserto, Sim. as nações que lá existem, ele estava falando que vai surgir lá e não fora de Israel. Sim. O texto começa lá atrás, porque Moshe está falando isso 30 dias antes de morrer, e aí ele está falando do que vai acontecer lá na terra, quando vocês entrarem, Da né? terra de Israel. Porque essas nações que hás de herdar, por isso que eu falei do versículo 14, essas nações que hás de herdar ouvem prognosticadores, ou seja, ele ouve esse pessoal aí, então vocês vão tomar contato com eles, né? Mas quanto a ti, o eterno teu Deus não te permitiu tal coisa. Ou seja, quando ele fala quanto a ti, o eterno vosso Deus não te permitiu tal coisa, o que ele está dizendo? De que a eles não há proibição para fazer assim. Eu acho interessante a forma como Moshe fala aqui, porque a Torá deixa claro de que as outras nações não podem ser colocadas no mesmo peso que o povo de Israel por um motivo muito simples. Israel acredita que toda a experiência que ela obteve de Deus emana daquilo que aconteceu no Sinai. Então, ninguém teve a mesma experiência. Então Deus não poderia, Hashem não poderia exigir que as nações tivessem a mesma experiência com ele. Eles utilizam suas ferramentas, eles precisam de tais ferramentas,
porque é a forma como eles têm de acessar o plano espiritual da realidade. Vocês, por outro lado, têm uma relação comigo diferente. Então, eu falarei a vocês através de profetas, semelhante àquilo que eu fiz com Moisés. Em todas as gerações, os rabinos vão dizer, haverá profetas entre vocês. Mas isso só ocorrerá em contextos onde vocês estejam na terra, em sua maioria ou totalidade, né? Com com o rei reinando, os sacerdotes operando, os profetas em atividades. Fora isso, não. É por isso que não houve profecia especificamente de profetas surgidos na Babilônia. Tá? Ezequiel profetizou no exílio, porém foi treinado lá em Israel. Foi treinado e aprendeu em Israel. Então ele surgiu em Israel e foi exilado para a Babilônia. Aí isso é diferente. Mas a profecia ela só surgiria na terra de Israel e dentre o povo judeu. Então você tem o fato de ser no meio de ti, dos teus irmãos, ser do povo judeu, sim, profetizar e iniciar sua carreira profética dentro da terra de Israel, especificamente, né? E aí é que vem falar a verdade, se cumprir, não reter a profecia, não imitar outros profetas, não falar, não induzir a avodará e não trazer inovações no sentido de que sejam inovações que modifiquem o objetivo primordial da Torá. sim, Que não modifique o sentido da Torá, que não traga novos sentidos da Torá que Deus não lhe ordenou, nem para torná-la mais difícil e nem para torná-la mais fácil, tá? Então esse tipo de profeta que fala em nome de Deus é algo perigoso se ele trouxer inovações. É diferente, por exemplo, da classe rabínica, que não se trata de profetas, e que ao longo das eras, de acordo com o próprio Deuteronômio 17, analisa os textos da Torá e contextualiza ao seu devido tempo. Eles não são profetas. Eles dizem claramente, nós entendemos assim e aplicamos a Torá desta maneira nos nossos dias. Mas isso não é colocado na conta de Deus. sim, Não foi Deus que nos mandou. Foi uma análise do próprio texto, filosófico e escriturístico, e etc. e tal. E tudo bem, isso é uma interpretação da Torá. sim, Os próprios líderes da época faziam isso, né? Agora, o problema é aquele que diz, Deus mandou dizer, o Deus de Israel mandou dizer que agora essa mitzvah não vale mais. Não. Toda vez que os rabinos utilizam, que dizem, essa mitzvah não vale para os nossos dias, eles analisam a própria Torá para chegar a essa conclusão. Ou seja, a profecia original que o povo de Israel deve seguir é a profecia de Moisés, que é a própria Torá. sim. A Torá é a profecia de Moisés. Então, por esse lado, a afirmação que fizemos no começo de que os profetas, até os rabinos agora, poderiam ser esse espelho, essa derivação do espírito de Moshe, então é comprovado a partir desse comentário. Desse comentário, né? De que, na verdade, os rabinos não afirmam que aqui possuam o espírito de Moshe, porque a própria palavra semirá, que significa imposição de mãos, essa palavra que é usada lá para fazer a semirá sobre Yehoshua, e é daí que vem, né? A palavra semirá, que coloca a mão sobre Yehoshua. Daí o texto do Pirkei Avot vai dizer Moshe Kiber Torá me Sinai, né? Recebeu a Torá do Sinai e esse transmitiu por semirá a Yehoshua, este aos anciãos, estes aos profetas, estes aos membros da grande assembleia, que é a época de Esdras. E depois da destruição do templo, essa continuidade por semirá, ela deixa de existir. Semirá hoje é apenas um nome dado para um documento que comprova que a pessoa teve uma instrução rabínica
comprovada para poder ensinar entre a comunidade judaica, nesse sentido. A Semirá por documentação, por reconhecimento, tá? Que é diferente daquela Semirá que existia, que Maimônides vai dizer que não existe mais. Sim. E que para que ela existisse, deveria ter um contexto bastante específico, né? Para que isso pudesse voltar a existir. Desde a época em que o templo foi destruído, não há mais essa concessão. O próprio Maimônides também não a tinha. Esse é um termo moderno, tá? Para salvaguardar aventureiros que se autodenominem como mestres em Israel ou coisas do gênero. Mas mesmo esses mestres, com essa Semirá de Moshe, eles tinham a incumbência de fazer isso em diferentes níveis, podendo ser desde a interpretação fiel da Torá até uma palavra nova que Deus trouxesse através deles para aquela geração ali vigente em seu tempo, né? E os profetas ali, quando a gente fala, por exemplo, sobre o profeta Eliarro do Havdalah, acredita-se de verdade, não de verdade a palavra, mas acredita-se que ainda possa existir a possibilidade de no futuro essa profecia voltar a Israel? Sim. Então vamos lá. Você citou o profeta Eliarro. O profeta Eliarro, ele é uma figura dentro do judaísmo moderno, permeado de muito simbolismo, de muita lenda. E a gente pode entender isso em diferentes níveis dentro daquilo que cada um consegue administrar em sua mente, em sua alma, né? Segundo a tradição rabínica mais esotérica e mais cabalística, o profeta Eliarro desaparece ali no texto no texto de Reis. Ele desaparece em um redemoinho que o toma do lado de Elisha, de Eliseu, quando foi separado por uma carruagem de fogo. E alguns vão dizer, claro, uma interpretação rabínica, que a carruagem de fogo então o tomou, e essa carruagem de fogo foi tomada pelo redemoinho. Essa Merkavá que aparece ali foi tomada pelo redemoinho, e ele então é ascensionado aos céus. Veio um redemoinho do céu, o ascensionou e o levou para as regiões celestiais. Bom, os rabinos mais racionalistas não acreditam nisso literalmente. Há depois uma aparição de um profeta Elias ali em Reis, que dá a entender que na verdade Elias foi transportado para um outro lugar. Mas não sabemos se esse profeta Elias era o mesmo profeta Elias, né? Não podemos dizer. Então os rabinos mais racionalistas vão dizer que isso foi um fenômeno ou está contado de uma maneira fantástica no texto bíblico, ou que teria transportado ele para um outro lugar. Mas os rabinos mais místicos vão dizer que o próprio profeta Elias teria subido ao céu. O que nos traz uma percepção de que se o profeta Elias era de fato uma pessoa, dentro das lendas e das interpretações simbólicas, ou mesmo dentro daquilo que a gente chama de Peshat, de Sode, do nível literal da Kabbalah. Alguns vão dizer de forma literal, embora a gente costume dizer que Peshat de Sode é o nível dos tolos, né? Sim. Mas alguns vão dizer sim que de forma literal o profeta Elias teria subido ao céu, e que na verdade o profeta Eliarro não era uma pessoa nascido de homem e de mulher. Ele aparece no texto bíblico de uma maneira misteriosa, sem ter ancestrais mencionados, né? Ele aparece de uma maneira misteriosa e é tirado do texto bíblico de uma maneira mais misteriosa ainda. Sim. Então alguns vão insinuar de que o profeta Elias era um malar, era um anjo, um tipo específico de malar, semelhante àquele que apareceu para a mãe de Sansão, de Shimshon, de que apareceu, comeu e bebeu, e depois subiu na fumaça da fogueira. E de fato o texto que você citou está lá no livro do profeta Malaquias. O finalzinho do livro vai dizer o quê? Eis que eu envio o meu malar, o meu mensageiro. Mas na verdade você pode traduzir de maneira diferente. Eis que eu envio o meu anjo.
Tá? Eis que eu envio o meu mensageiro, o meu anjo. E aí o texto vai mencionar ali o profeta Elias. Então Elias era um profeta, ou Elias era algum tipo de mensageiro celestial que poderia ter se manifestado no mundo por um tempo. E a palavra sempre aparece Elias, Eliahu Anavi, Eliahu Atishbi. E essa palavra Tishbi, o tesbita, dá a entender, alguns vão entender ali o texto, dizendo que ele veio de um lugar chamado Tesba ou Tesbe. Só que esse lugar não existe, em lugar nenhum mencionado no texto bíblico. Então, na verdade, Tishbi pode ser traduzido como o andarilho, o mendigo, o tochave, aquele que acampa. E de fato ele andava meio sujo, meio com vestimentas feitas com pelo de camelo. Ele não era uma figura muito bonita, né? Ele era uma figura exótica, e que se manifestava como uma espécie de mendigo. De fato pediu comida na porta da mulher e etc, lá na cidade de Serepta. Bom, Elias pode ser uma manifestação angelical? Olhando pela perspectiva da Kabbalah, sim, ele pode. Ele pode ser uma manifestação angelical. Pode ser que ele seja um anjo que se materializou, como a gente tem outros exemplos bíblicos, que é o caso da a mãe de Sansão, um anjo que se materializou, né, no mundo. E aí as outras tradições cabalísticas posteriores, dentro da chamada literatura apócrifa judaica, você tem lá o livro de Enoque, né? Sefer Hanor, o livro de Enoque. E alguns vão dizer que Hanor e Enoque eram, na verdade, a mesma pessoa. E alguns vão dizer que Hanor também subiu aos céus e depois isso se manifestou. Quer dizer, Eliahu e Hanor. Eu falei o quê? Você falou Hanor e Enoque. Não, Hanor é Enoque, né? Hanor e Eliahu. E que essa manifestação, alguns cabalistas vão comparar, né, dentro da literatura enoquiana, de que na verdade é uma manifestação do anjo Metatron, o escriba divino, né? Um anjo que não tem forma definida, antropomórfica, e que se manifesta de tempos em tempos, né? Alguns vão chamar ele inclusive de um Messias celestial, coisas do gênero dentro da literatura cabalística. Então, Eliahu poderia ser um anjo? Bom, o texto do profeta vai chamar ele de anjo. A forma como ele é ascensionado do lado de Eliseu é semelhante àquela do anjo ascensionado da mãe de Sansão. É possível? É uma leitura possível. Então, o que eu quero dizer, você falou, vai surgir profeta nos últimos dias? Bom, é dito dentro da tradição rabínica de que antes que Mashiach possa chegar, o Eliahu se manifestaria novamente. Esse Eliahu, ele poderia ser uma espécie de metáfora? Pode ser uma metáfora, você pode entender assim. O espírito que desceria em alguém. É isso, ou em alguém, ou em alguma geração, né? Um estado de consciência. Um estado de consciência, inclusive vai dizer lá que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a retificação das relações familiares entre pais e filhos. Muito importante. E isso vai anteceder a chegada de Mashiach. E é dito que ele será como a potassa dos lavandeiros. Ou seja, a potassa é a matéria-prima do sabão. Potassa, né? O soda cáustica junto com gordura, você faz o sabão. A potassa dos lavandeiros que eles usavam para branquear a roupa. Ou seja, ele vai vir para trazer para Israel uma retificação
o branqueamento de suas vestimentas espirituais. E isso pode ser ligado com o mês de Elul, que a gente está vivendo agora, de retificação? Sim, ao mês de Elul. Ele seria o espírito de... Ele seria como uma espécie de espírito do Conidré. Isso, o espírito do Conidré, exatamente. O espírito de Yamim Kippurim. Ele seria aquele espírito que teria, ligando simbolicamente, aquela história que a gente conta do Yom Kippur, do menino que chegou da sinagoga. Isso, exatamente. E o espírito do profeta Elias está muito ligado também ao retorno dos judeus, das almas judaicas. Das almas judaicas brasileiras, dos 40 milhões de descendentes de judeus do Brasil, e que de alguma maneira são incitadas espiritualmente para o processo de retorno, né? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Então, isso também vai falar sobre o reconhecimento da comunidade judaica organizada por aqueles que nascem agora e que retornam e que desejam retornar. Então, o coração dos filhos aos pais retornando para o judaísmo, dos pais aos filhos recebendo esses filhos. Isso é o embranquecimento da roupa. É o embranquecimento da roupa, da potássia. O profeta Elias viria para a purificação do próprio povo de Israel através dos pais aos filhos. Isso, exatamente. Retificando isso, trazendo um novo momento. Então Eliarro é essa figura, que você pode entender ele metaforicamente. E toda sexta-feira, todo o Havdalah, né? Abrimos a porta para o profeta Eliarro, cantamos Eliarro a Navi, Eliarro a Tishbi. E no Pêssar, no copo de Eliarro, no Cos Eliarro, porque ele chegará a qualquer momento, né? Mas os rabinos mais esotéricos vão inclusive olhar para essa figura de Elias, no sentido simbólico ou não, como uma espécie de entidade, uma espécie de manifestação angelical que adentra nossas portas no Havdalah, que adentra as nossas casas no Cedre de Pêssar, para compartilhar conosco na ceia de Pêssar, para nos dar força na hora que dizemos Shana Rabá Bierushalayim, no ano que vem em Jerusalém reconstruída, Abenoiá. Ou seja, é o Espírito que nos ajuda a olhar para o Olam Rabá, para esse momento em que a humanidade voltará a poder vivenciar uma experiência semelhante àquela que o povo não foi capaz de vivenciar, aonde Deus pudesse de novo estar no meio de nós, não apenas entre os judeus, mas em todas as suas manifestações, até que a humanidade estivesse pronta para entender aquilo que a gente sempre termina nossos rituais dizendo Vayomahu Yehieh Adonai Echad Shemo Echad. E nesse dia o Eterno será um e o seu nome um. É para essa experiência que os profetas pretendem nos levar, para a experiência de contemplação do divino, como o divino se ele conversava com o homem, se manifestava ao homem no jardim do Éden. Sim. Então, isso é um estado de consciência, isso é um lugar físico, isso é uma época. A gente não pode bater o martelo sobre nenhuma dessas possibilidades, mas todas elas são leituras possíveis dentro daquilo que o texto bíblico nos entrega, né? Sim. Mas no profeta Eliarro é interessante a gente ver porque ele era um mendigo, né? E isso tem uma coisa sobre também, não só retificação, mas de pureza também, mas uma relação com a nossa olhar para o pobre. A justiça social. A justiça social, a tzedakah. Né? E a tzedakah, ela aproxima o Olam Rabá, ela traz Tikkun Olam para o mundo, e ela, através do Tikkun Olam vinda da tzedakah, ela retifica o mundo, né? Então o profeta Eliarro também seria esse espírito de retificação da humanidade em geral. Exatamente. E aí eu sempre me lembro, né, do texto que os sábios disseram, de que Machia está coçando suas feridas nas portas de Roma. E quem estava coçando suas feridas nas portas de Roma eram os mendigos, né? E que é para esse mendigo que a gente deve olhar. E o texto da Torá fala que sempre haverá, né, mendigos entre vós, né? Sempre haverá as pessoas pobres, as pessoas desprovidas de casa, do mínimo necessário
para uma vida digna, ou elas são fruto de alguma doença psicológica ou de coisas muito pesadas que essas pessoas carregam, ou mesmo acabaram indo parar nas ruas por uso de drogas, de álcool ou de problemas familiares, né? Ou porque nasceram mesmo nessas condições. E aí há um segredo aí, né? Escondido. Os dizem que entre eles anjos também estão ali. E você nunca sabe se um mendigo está lhe pedindo uma esmola ou se um anjo está lhe pedindo uma esmola através daquele mendigo. E por via das dúvidas, a gente não deve negar a ninguém um prato de comida. Sim. Não devemos negar a ninguém uma caridade, uma tzedaká, até mesmo se a gente souber que aquela pessoa vai utilizar aquilo para coisas que não são muito boas, como álcool, ou para coisas como drogas, porque não cabe a nós isso. Cabe a nós alimentá-lo, mas cabe a nós também aproveitarmos aquele momento para fazer o que é possível, ainda que aquela pessoa possa gastar aquilo de uma outra maneira, porque é a maneira que ela encontrou na sua existência de tornar a vida dela viável, para lidar consigo mesma, com suas situações, com o seu estado, com aquilo que a gente não consegue imaginar. Quando chega a noite, a gente se recolhe na nossa cama, se cobre com o nosso cobertor, ou liga a nossa televisão, ou vai ler o nosso livro, ou vai para a tela do nosso celular, enquanto pessoas estão exatamente nas ruas, nas calçadas, nos calçadões, debaixo de marquises, debaixo de viadutos, muitas vezes com um pedaço de papelão para se cobrir, ou sem nada. Tem como imaginar, né? Mas e o mais próximo que a gente pode ter dessa experiência uma empatia é através de uma ajuda. Se eu não puder levá-lo para um abrigo, não puder levá-lo para a minha casa, não puder levá-lo para um lugar digno, que pelo menos eu não saia dali sem ter feito por isso alguma coisa. E aí a gente fica pensando, tá, mas vem o profeta Elias para trazer uma Mashiach, vem o profeta Elias para trazer... A gente canta toda vez no Havdalah que trará uma Mashiach, mas a gente esquece que antes da gente pensar em Mashiach, ele precisa, de acordo com os nossos sábios, né, Mashiach será uma era messiânica, né, uma era de retificação, uma era de um mundo puro, um mundo retificado, né, o Olam Rabá. Mas esse Olam Rabá ele depende de cada um de nós, né? O Rebbe de Lubavitch, ele uma vez foi questionado, eu sempre digo isso, ele foi questionado: Rebbe, o Mashiach está onde? Quando ele virar, ele responde: Mashiach já está aqui. E isso foi uma metáfora que até foi mal interpretada na época, mas é uma metáfora que ele tenta trazer justamente sobre isso, tentando dizer que o Mashiach pode estar agora aqui, você não está percebendo ele. Porque você está tão preocupado em tentar achar o Mashiach, que você acha que será um rei, um grande cara, mas às vezes você pode esquecer que o Ilha Hanavi, que trará esse grande homem, pode estar nas portas da sua casa coçando suas feridas. Exato. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando você fala assim, o Tikkun Olam, né, a retificação do mundo, consertar o mundo. Consertar o mundo do quê? Qual é o defeito do mundo, né? Consertar o mundo do quê? E aí a pergunta também é: quem estragou o mundo? Né? Quem estragou o mundo? Então Deus vai consertar de novo o mundo que o homem estragou. Então é assim: Deus faz o mundo, o homem estraga o mundo, e o Deus vai lá e restaura o mundo. Não. O homem estragou o mundo, O homem arruma o mundo. o homem arruma o mundo. Mas o homem que arruma o mundo é um homem que já arrumou a si mesmo. Porque o homem destruiu o mundo ao destruir a si mesmo, ao destruir sua consciência, ao se exilar da experiência edênica que tinha com Deus, né? E ao se exilar dessa experiência edênica, ele piora o mundo a cada dia que passa. Melhora o mundo por um lado, por diversas maneiras, pela ciência, né? A ciência melhora o mundo, a política melhora o mundo, a religião melhora o mundo, a arte melhora o mundo. Mas tudo isso, a religião, a ciência, a
a política e as artes estão a serviço de um sistema terrível que destrói o mundo a cada dia, e não há nenhum sistema político capaz de restaurar o mundo, porque não é o método, mas o operador do método que é o problema. Então ontem eu conversava com a minha esposa, eu perguntava a ela, baseado num podcast que eu assisti com o Pondé, né? E ele não chega a falar isso, e isso me veio enquanto assistia, e a pergunta qual é a melhor parte do capitalismo? Alguns vão dizer desenvolvimento, evolução da humanidade e tal. Qual que é a pior parte? Todo mundo quase sempre vai dizer desigualdade social, né? E aí, se me perguntasse isso, qual é a melhor parte do capitalismo, eu dizia, a melhor parte do capitalismo é o dinheiro. E qual é a pior parte do capitalismo? O dinheiro. Porque é o dinheiro que faz a humanidade evoluir através da ciência, das artes. Os artistas precisam viver para continuar existindo. Os políticos precisam viver para continuar existindo. Os religiosos precisam viver para continuar existindo. A arte, a religião, a ciência, a arte, a religião, a ciência e a arte, a religião, a ciência e a política. Tudo isso precisa de dinheiro. Mas o sistema é o mesmo sistema e o mesmo dinheiro que corrompe a ciência, a arte e a religião. Tem uma frase interessante que... E a política. Tem uma frase interessante que eu ouvi, que é uma frase de um grupo filosófico que vai dizer o seguinte. Ele diz assim: as 3 bases do mundo são a liberdade religiosa, a liberdade intelectual e a liberdade cultural do mundo, representada por exemplo, os livros escolares, por exemplo. E aí ele vai dizer o seguinte, que uma igreja ou um centro religioso, seja ele qual for, um centro político, seja ele qual for, um palácio do governo, seja ele qual for, e uma escola nunca podem estar no mesmo prédio, mas sim prezando pela reconstrução do mundo, cada um com sua própria solidão, porém de mão dadas, para que um não corrompa o outro. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, o problema não é o capitalismo, o problema não é o socialismo, o problema não é a democracia, não é a aristocracia, não é a monarquia, o parlamentarismo, o presidencialismo. Não. O problema é que o monarca, o aristocrata, o comunista, o socialista, o presidente e o parlamentar, todos estes estão encarnados em seres humanos que ainda precisam de retificação. Sim. Então não é o sistema, é o operador do sistema, que é o ser humano. Então é nós quem, a cada ação particular, somos nós que, a cada ação particular, ajudamos na retificação do mundo e aproximamos a chegada dessa redenção. E talvez seja esse o propósito dos profetas, né, ditos aqui. Eu deixarei em cada geração profetas semelhantes a mim, né, semelhantes a Moshe, e que profetizarão e darão continuidade, e para que a gente continue seguindo a Torá, seus preceitos, e olhando na Torá bem para além daquilo que é proibido ou permitido para a vida cotidiana, mas como um instrumento de retificação de nós mesmos e, por consequência, de retificação da própria humanidade. Sim. É isso? Suas considerações finais? Gostaria de agradecer a todos pela presença de mais um podcast, mais um Torah Talk, né? Depois de tanto tempo sem podemos fazer, mas agora voltamos. Gostaria de, como sempre falamos, que você nos seguisse em nossas redes sociais, @sinagoga_, tanto no Instagram quanto no TikTok, e Etzheim Podcast no Spotify, onde esse episódio estará disponível para você poder baixar, ouvir onde e quando quiser, em forma de áudio ou de vídeo.
Compartilhe tanto o Spotify quanto este vídeo no YouTube com os seus amigos, seu grupo de judaísmo que você conheça, para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais e a fazer com que o algoritmo mande esse vídeo para outras pessoas que talvez possam ser tocadas e aquecidas com o calor das letras que sempre falamos aqui da Torá. Não é isso? É isso. Que o Eterno abençoe a você que nos acompanhou até aqui, aos que nos acompanham a esse programa nessa sexta-feira. Logo mais teremos o nosso Kabbalat Shabbat. Convidamos você a estar conosco e também a colaborar através do QR Code que se encontra à sua disposição, que deixaremos depois na tela de espera, através do número do nosso Pix que se encontra também na nossa tela, ou através dos dados bancários abaixo desse vídeo. Aqueles que colaboram com a Sinagoga de Israel mantêm a Torá viva no mundo através de nós e se identificam e são gratos por aquilo que recebem de instrução com a nossa dedicação. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos. Shabbat Shalom, o Mevorach.